Olá, olá, sejam bem-vindos ao podcast Conversas do Casal. Eu sou o Rafik Eu sou a Catarina. e neste episódio vamos receber a Petra Tavares, mentora, coach, psicóloga clínica e, acima de tudo, produtora de conteúdo naquilo que é a matéria de propósito, de ajudar-te a conseguir elevar aquilo que é o teu potencial. Petra, bem-vinda. Obrigada, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Olha, que bom. Nós falamos aqui muitas vezes de dinheiro, de liberdade financeira, e às vezes, se calhar, de quem está lá em casa pode estar a pensar, mas porquê é que estamos a falar de psicologia? E se calhar são as pessoas mais recentes, porque as pessoas mais antigas sabem que nós falamos muito de mentalidade, falamos muito daquilo que é o que vai aqui entre as nossas orelhas, e tu falas disso e partilhas aqui muito a tua visão sobre aquilo que é a aplicação da psicologia associada ao propósito. E antes de entrarmos aqui nesses temas mais específicos, quem é a Petra? Fala-nos aí um bocadinho de ti, o que é que tu fazes? Partilha aí Bem, a connosco. Petra, antes de ser psicóloga, antes de ser tudo e mais alguma coisa, é uma pessoa normal, uma pessoa de pessoas. Sou alguém que gosta de sonhar e gosta de ir em busca dos seus sonhos, sou uma pessoa ambiciosa, sou uma panóplia de papéis na minha vida, mas que o meu principal objetivo é sempre ajudar pessoas. Sempre tive esse foco desde miúda, desde os meus 12 anos, que fui arrastada para fazer ações sociais e voluntariados, essas coisas, então acabei por ganhar muito este bichinho de ajudar pessoas e ao longo da minha vida fui percebendo, ok, qual é que é a profissão que me permite ajudar pessoas e percebi que a psicologia me podia ajudar a fazer esse caminho. Então tirei o mestrado em psicologia clínica, depois a minha vida deu algumas voltas, entrei um bocadinho na área social e comunitária, que é também uma área que eu gosto muito, Uhum. tudo relacionado com Uhum. ajudar o outro. E recentemente voltei para a área da psicologia clínica, trabalho nas redes sociais, sou psicóloga 100% online e hoje trabalho com psicologia, desenvolvimento pessoal, com o coaching, também dou formação e também sou mentora nas áreas em que me competem, que eu consigo também ajudar pessoas. Boa. Olha, eu gosto muito desta área e eu também identifico muito com aquilo que estavas a trazer de gostar de ajudar pessoas e ser quase aquela pessoa que os amigos recorrem Uhum. quando tem algum desafio, quando tem assim algum problema. E eu, ao longo do meu crescimento, ou seja, secundário, pensava muito nesta ótica. Eu quero ir para este tipo de áreas, mas havia sempre o outro ponto que era eu também quero dinheiro, não é? Então eu defini quase um objetivo que era, eu praticava atletismo e eu sabia que não era bom atleta, mas queria muito ajudar porque tinha essa proximidade humana, não é? E eu pensei, ok, eu vou trabalhar até aos 30 anos vou-me despedir e vou ser agente desportivo porque eu percebo imenso de pessoas e coisas assim do género. E eu quando fiz esse momento de transição, de busca de desenvolvimento pessoal, eu comecei muito à procura do coaching, de entender um bocadinho como é que eu consigo adquirir ferramentas para poder ajudar os atletas, e eu deparei-me com a tua irmã. Ah, sim! Essa Na minha irmã, altura, tão eu fixe. deparei-me com a tua irmã e eu pensei: "Uau, tipo, que fixe". Ela estava no Sporting, Sim, e sim. eu pensei: "Que fixe, epá, tenho que aprender com ela". Na altura não me lembro se ela tinha alguma coisa ou não, mas eu Uhum. eu comecei a seguir e comecei a ter como referência, porque era alguém que tinha a parte da psicologia, mas também tinha a Uhum. parte do coaching associado, e eu achei isso muito fixe. E até te devolvo um bocadinho essa questão que é, hã, na altura, quando eu estava à procura disto, havia quase uma guerra entre o psicólogo. Havia. Pois, agora Não, eu não não é? sei porque. Ah! Não é havia. Ah! Exato, que é entre o psicólogo e o coach, não é? Ou seja, como é que tu vês essa vertente e como é que tu encaixas essas duas vertentes naquilo que tu fazes hoje? Eu amo a área do coaching, eu amo a área do desenvolvimento pessoal e vou ser aqui o mais aberta possível. A psicologia, eu, por exemplo, eu estudei 5 anos de Uhum, faculdade e fiz mais um ano de estágio profissional para ser psicóloga. Só que a verdade é que quando eu saí da faculdade eu senti que eu saí preparada para ajudar pessoas que tinham problemas ou que tinham alguma perturbação, alguma psicopatologia, Uhum. mas se me aparecia alguém, eu estou bem, mas eu quero ficar melhor, eu quero Uhum. uhum, alcançar outros objetivos, eu quero ir para outros patamares. Eu não sabia trabalhar com essas pessoas, não tinha ferramentas para trabalhar com isso. Sabia muito bem trabalhar com a doença, mas uhum, não sabia trabalhar com a prevenção e não sabia trabalhar com nível seguinte. Ok. Então, quando eu descobri o coaching, e foi também através da minha irmã e a minha mãe tiraram certificação em coaching antes de mim, estavam sempre a dizer: Petra, vai, vai, vai. Eu, não, sou psicóloga e tudo mais, isso não é para mim. Mas a verdade é que
eu própria comecei a experimentar do desenvolvimento pessoal na minha vida. Eu nunca fui uma pessoa que teve um problema, por assim dizer, nunca tive nenhuma patologia, mas eu vi que haviam certas coisas na minha forma de pensar, certas crenças, certos pensamentos relativamente a mim própria que me impediam de avançar. Eu sempre tive muito conhecimento e sempre tive muito esta veia de ajudar. Eu lembro-me que foi quando quis entrar nas redes sociais que eu percebi, epá, eu tenho estes pensamentos, eu tenho estes bloqueios, mas eu posso, tipo, eu consigo. E foi ali o desenvolvimento pessoal e o contacto com a área do coaching que me ajudou ali a ter certas ferramentas para estabelecer objetivos, para perceber pensamentos que me podiam estar a bloquear, como é que eu poderia contornar aquilo, para trabalhar a minha mentalidade. Então apaixonei-me literalmente por aquele mundo. E foi depois quando eu decidi também tirar uma certificação em coaching. E eu lembro-me que quando eu tirei a certificação, eu entrei nas redes sociais em março, a certificação foi em junho, julho, e eu Uhum. lembro-me de estar cheia de medo de partilhar aquilo nas redes sociais, porque ainda por cima eu fui Uhum. tirar a certificação com alguém que não é psicólogo, que é essa área do desenvolvimento pessoal, e eu, meu Deus, o que é que os meus colegas vão pensar de mim? Sim, Eles vão me criticar. sim. Quando eu publiquei, eu tive pessoas que começaram a procurar acompanhamento comigo só por causa disso. Aí eu vi que Perfeito. tu tiraste a certificação com fulano de tal. Hum, Podes trabalhar comigo? Aí eu vi que tu agora também és coach, eu gostava de juntar a psicologia e coaching. Podes trabalhar comigo? E eu ok. fiquei, uau, aquilo que eu pensava que me iam criticar é aquilo que me está a aproximar de pessoas que também estão à procura disto. Então, e relativamente à diferença entre a psicologia e o coaching, a psicologia, ela dá-nos ferramentas para nós também trabalharmos o passado da pessoa. É como se nós tivéssemos uma linha contínua, aqui no meio está o presente, aqui está o passado e aqui está o futuro. Uhum. O coaching vai do presente para o futuro. Então, ok, eu estou aqui, para onde é que eu quero ir? Entrar no passado, questões de traumas, questões de complexos assim mais profundos, outras questões que nós fizemos trabalhar a história da pessoa, a ressignificação de questões que aconteceram ao longo da vida dela, aí a psicologia é que tem ferramentas. O Hum, coaching acaba por hoje em dia estar um bocadinho mal falado, porque há Uhum. pessoas que vão além daquilo que podem fazer e Perfeito. abrem hum, portas e abrem feridas que depois não sabem como trabalhar, não porque não são boas pessoas para o fazer, mas não têm estudos para isso. Às vezes há cursos de coaching que são 3 dias. Como é que eu Uhum. em 3 dias sim. vou aprender a trabalhar a história de vida de uma Yeah. pessoa, a ressignificação, os Yeah. traumas? É impossível, nós estamos 5 anos para isso. Então, eu gosto muito da área do coaching, não sou anti-coaching, dou-me com muitos coaching, é uma área que eu gosto bastante, desde que cada pessoa saiba o seu lugar e eu acho que as duas coisas combinam de uma forma tão, tão positiva. Eu já acompanhei pessoas enquanto coaches que estavam a ser acompanhadas por uma psicóloga, Boa. porque Uhum. estavam a trabalhar na parte da terapia outras questões e comigo estavam a trabalhar objetivos e metas e ações e tarefas e organização. Então são duas coisas que se complementam. É importante é saber colocar cada coisa no seu No seu quadrado. lugar, sim. Boa. Exatamente. E tu, por acaso, definiste aí muito bem a diferença entre uma coisa e outra, não é? Essa questão da linha do tempo e o coaching ir para o futuro e, se calhar, a psicologia ir mais para o passado, para mim fez muito sentido, porque acho que muitas vezes existe essa confusão entre o trabalho do psicólogo e o trabalho do coach e perceber que as duas coisas, os dois trabalhos podem entrar os dois ao mesmo tempo com a mesma pessoa, faz Sim. todo o sentido. Mas muitas vezes, quando nós estamos a olhar para o futuro, não é? Que é o trabalho do coach, nós temos que ir ao passado, não é? Nós falamos muitas vezes da questão de pensares o que é que tu eras. Nós tivemos aqui um episódio com a Isabelinha, em que ela falou muito de pensar como é que nós éramos em crianças para percebermos aquilo que gostamos de fazer hoje ou que gostaríamos de fazer hoje. Eu estou-me a lembrar de um post também teu em que tu falaste do meu filme preferido, que é o Rei Leão, em que Sim. falas daquele lembra de quem és. Exatamente, Sim, há exatamente. muito essa busca de pensarmos o que é que nós somos, qual é que é a nossa essência, não é? Uhum. Para depois percebermos o que é que gostamos de fazer. Sim. Mas eu tenho aqui uma dúvida que é, isto vindo de uma pessoa que, ao contrário do Rafi, que sempre soube exatamente aquilo que quer e tudo certinho, e plano e não sei o quê, vindo daquela pessoa que não sabe, nunca, agora já consigo ter uma ideia mais concreta daquilo que quero fazer, mas até lá eu nunca soube muito bem o que é que quis fazer. E quando me falam nesta questão da essência e do lembra de quem és, a minha dúvida fica sempre, ok, mas eu se calhar quando era criança era uma pessoa, depois em adolescente fui outra, eu sou uma pessoa completamente diferente daquilo que era há 5 anos atrás, Uhum. então o que eu penso é, se calhar essa busca pela essência não pode ser um bocado frustrante na medida em que se calhar essa essência já não é aquilo que nós somos atualmente, ou a nossa essência nunca muda. Eu acredito que a nossa essência mantém-se, porque ela vem connosco. O que pode ir Hum, mudando ao longo do tempo é a nossa identidade. ok. Eu tive uma amiga minha uma vez que me deu esta analogia e fez-me super sentido, que a nossa essência é como se fosse o interior do livro e a identidade é a capa do livro.
Então é Ok. como se o nosso interior tipo não mudasse, nós nascemos com a valorizar certas coisas, nascemos com uma determinada personalidade, com algo que nós almejamos fazer, como por exemplo, eu desde miúda quero ajudar pessoas, eu podia ser enfermeira, podia ser médica, podia ser psicóloga, podia ter outro tipo de identidade, mas a minha essência Ok. iria ser aquela, o meu desejo, a minha motivação perante a vida iria continuar a ser aquela. Então eu posso ter uma determinada essência e depois isso manifestar-se de certas formas na minha idade adulta, ou até mesmo o meu propósito. Eu posso ter o propósito de ajudar pessoas, mas fazer isso de mil e tal formas. E hoje faz-me Uhum. sentido ser assim, e da manhã, de hoje para amanhã faz-me sentido fazer de outra forma. E Uhum. é claro que as pessoas mudam, eu própria também mudei, Uhum. mas há coisas que se mantêm connosco. E esta questão de voltar atrás é muito interessante, porque também é importante perceber que, ok, que há certas coisas que se calhar vão caindo pelo caminho, há certas coisas que vão deixando de fazer sentido, se calhar há certas coisas que eu acreditava lá atrás ou que eu valorizava muito lá atrás, que agora já não me faz sentido acreditar nem valorizar, mas há Sim. uma parte de nós que eu acredito que se mantém. E que Ok. nós muitas vezes acabamos por nos esquecer dela, com tanta coisa que nós vamos recebendo e tantos estímulos e tantas informações e expectativas dos outros, expectativas da sociedade, e às tantas estamos ali, calma, mas quem é que eu sou? O que é que eu Yeah. realmente quero? O que é que me faz sentido? Sim. Sim. E fazer essa viagem de passado e perceber, ok, se calhar há coisas que me faziam muito sentido, eu vou deixar cair, mas há outras que eu quero recuperar e quero voltar a trazer esta alegria para a minha vida. Sim. Eu própria experimentei isso, já dei este exemplo, já não me lembro onde, mas que eu era uma miúda mega extrovertida, tipo, eu era a pestezinha, eu era aquela que levava sempre recados na caderneta que era a faladora e nunca ficava quieta. Minha mãe diz que eu era sempre aquela que estava a buscar atrás das portas a ver o que é que as pessoas estavam a falar. Só que depois na escola, por esses recados na caderneta, por Uhum. ser penalizada, por falar demais, eu fui-me fechando. Ok. Quando eu tive que entrar no mundo das redes sociais para me expor, foi um 31 para eu perceber que está tudo bem em eu Uhum. falar da forma como eu falo, está tudo bem em eu rir alto, está tudo bem em eu ser quem eu sou. Porque de Hum. certa forma a minha essência foi sendo abafada e agora dava-me jeito de ter ela de volta. Ok, Yeah. Então estou eu a tive que ir perceber. percebendo, deixa-me Sim. recuperar aqui algumas coisas que me fazem sentido. Então mas é fazer esse filtro. Claro que há coisas que podem ficar para trás, mas há partes de nós que se mantêm ali connosco. Sim, no fundo é tirar essas capas que nós vamos pondo ao longo da vida, não é? Exatamente. Sim, faz todo o sentido. E falando aqui um bocadinho do propósito, o Rafi estava a dizer que há pessoas que diz que Deixa-me, ia já uma deixa-me coisa. antes disso, eu concordo inteiramente contigo, porque eu acredito mesmo que a essência não muda, muda a forma como nós expressamos, como tu bem disseste. Ah, e a pergunta que me veio à cabeça quando estavas a partilhar isso é, e que acredito que alguém esteja em casa a ouvir, deve ter, é, então, mas como é que eu recupero essa minha essência? Como é que eu sei que trabalho é que eu tenho que fazer para poder lá chegar? Essa questão que estavas a dizer do, ok, quando estavas a entrar nas redes sociais percebeste que tinha havido qualquer coisa lá para Uhum. trás que tinha ficado abafado. Como é que alguém trabalha essa componente, não é? Terapia. Não, mas vá, para não falar aqui diretamente em terapia, é autoconhecimento, é um Ok. processo de autodescoberta. Uma vez até dei um exemplo de um exercício, tipo, pega numa folha em branco, isto é um exercício que eu faço quando todas as pessoas começam a ser acompanhadas por mim, independentemente de que área for, nem que seja mentoria para entrar nas redes sociais. Vamos Uhum. começar por aqui. Linha da vida. Ok. Eu, por Ok. exemplo, eu nasci em 94, 1994 foi o ano do meu nascimento. Aos meus 4 anos aconteceu isto que me impactou. Aos 6 anos aconteceu isto. E eu vou ali narrando certos acontecimentos que aconteceram ao longo da minha vida, mais positivos ou menos positivos, e Hum. vou até pensando em como é que aquilo me marcou, como é que eu senti aquilo. E depois, quando eu narro a minha vida, eu vou começar a perceber em que momento é que eu se calhar comecei a deixar certas partes de mim para trás. Há situações que me marcaram de uma forma tão profunda que se calhar eu tive que abafar certas partes de mim, tive que deixar certos sonhos para trás. E tu, quando chegas ao dia de hoje, tu consegues perceber quais foram as decisões que tu se calhar tomaste que tu não querias ter tomado, quais foram as decisões que tu deixaste de tomar, quais foram coisas de ti que tu queres recuperar. Isto é um Hum. processo que demora, não é de Yeah. um dia para o outro. E é Mas duro. quando eu vou olhar para trás e fazer esta linha cronológica da minha vida, eu aí já começo a perceber certas coisas sobre mim, certas coisas que me impactaram, certas coisas que me mudaram, umas que mudaram e que eu nunca vou mudar novamente a ser o que eu era, porque eu acredito que nós nunca voltamos a ser quem nós éramos, nós Sim. integramos as partes de nós e continuamos o nosso caminho, mas nós vamos percebendo quais são as decisões que nós tomamos e quem é que nós realmente somos. Depois é aquela pergunta, né? Quem és tu? O que é que tu gostas? O que é que tu não gostas? Brainstorming, tipo, Uhum. descascar ali todas as cebolas, que nós somos uma cebola toda cheia de camadas, ir descascando e perguntando. Fazendo este trabalho sozinho,
é ir-me perguntando a mim questões difíceis e questões complicadas. Que vida Uhum. é que eu estou a viver hoje? Estas decisões realmente era eu que queria tomar, eu tomei por causa de alguém. O que é que eu Hum. realmente quero fazer? Oh, não sei o que é que eu quero fazer. Ok, o que é que tu pelo menos gostas um bocadinho? Às vezes nós não temos clareza de tudo, mas temos clareza de algumas coisas. Já Sim. experimentaste? Já tentaste tomar decisões diferentes? Este caminho é um caminho, desculpe a expressão, é lixado, É, porque tu vais ter que tomar decisões que às vezes são difíceis. Tu vais dar conta que eu não estou a viver nada daquilo que eu queria viver, eu vou ter que começar a dizer não a isto, eu vou ter que agarrar esta oportunidade, esta pessoa pode não gostar de mim. Lembro-me, há tempos falava com alguém que teve a vida toda a colocar um monte de máscaras Uhum. e hoje ela tem medo de deixar cair essas máscaras porque as pessoas não, ela diz, as pessoas não gostam de mim, as pessoas gostam gosto de das mim. máscaras que eu coloquei. Eu agora tenho Ok. medo que se eu mostrar realmente quem eu sou e começar a dizer que não, que as Uhum. pessoas deixem de gostar de mim. Uhum. É um processo que não é fácil, mas nós vamos descobrindo e vamos percebendo e nós não tomamos todas as decisões de uma vez. Hum. Nós vamos tomando as decisões à medida que nós nos vamos descobrindo e nós começamos Boa. a fazer o nosso caminho assim. Boa. Olha, eu quando fiz a minha certificação em coaching também, e na altura havia essa dúvida da certificação em coaching de um fim de semana ou certificação mais profunda, Uhum. e eu fiz uma certificação de 8 dias, mais depois 3 meses de estágio. Jorge Coutinho. Oh! Somos colegas Somos então! colegas! Mas foi, e pá, e foi muito fixe porque na altura a Catarina, nós estávamos já a viver juntos e a Catarina foi para Coimbra e eu fiquei cá em Lisboa no processo. Pá, e foi um processo muito imersivo, dessa forma que foi tipo, ok, vamos lá trabalhar Uhum. nisto tudo. E na altura eu nem sabia bem se queria ser coach ou se queria. O que eu sabia era que queria ter ferramentas que primeiro eu aplicasse em mim para perceber o impacto daquilo e só depois perceber se faz sentido aplicar noutra pessoa. E a certificação está dividida dessa forma, tá? Trabalhas primeiro o eu e depois trabalhas o outro. E essa parte do eu desbloqueei lá uma das coisas que foi tipo extraordinário, que foi eu pratiquei atletismo e depois de ter parado de treinar, eu continuava a correr e às provas e tudo mais, não sei o quê, mas sem treinar. E houve uma prova, Corrida do Tejo, lembro perfeitamente, né, porque foi traumático, em que eu comecei a correr, não sei o quê, pá, ia ali para um bom ritmo e de repente aos 3 quilómetros estourei completamente, tipo, as pernas ficaram tipo, pá, ficaram bloqueadas. E como a Corrida do Tejo é de Algés até à praia de à praia da Torre, não dá para voltar para trás, não dá para parar. Então eu tive que fazer o resto da prova em sofrimento. E o que é que aconteceu? Pessoas mais, os velhos todos a passar por mim, a dizerem bora Rafik, e eu tipo a querer ir, mas a não conseguir, mas a ter que, pá, não, não, vai, eu estou aqui à espera de alguém. Foram 7 quilómetros de sofrimento que me traumatizaram do ponto de vista do Uhum. atletismo. E o que aconteceu a seguir? Que é, inconscientemente, eu comecei a dizer que não gostava de correr. Não gosto de Hum. correr, não gosto de correr. Inclusive, eu ainda não conhecia a Catarina na altura, e quando eu a conheci, e nós tivemos uma interação em Angola, em que ela disse: vamos caminhar para a marginal. E eu disse: pá, ok, vamos caminhar porque eu não gosto de correr. E ela ainda hoje goza comigo porque diz: mas tu eras atleta e disseste que não gostavas de correr, devia ser para me sacar ou uma coisa assim do género. Pá, e a verdade é que eu acreditava mesmo nisso. E na certificação, eu falei disso do atletismo e o Jorge desafiou-me para ir correr no dia a seguir. Mas eu não tinha falado sequer do trauma, nada disso, pá. Desafiou-me para ir correr. E eu: "Ok, bora", não sei o quê. Às 5 da manhã fomos correr e, eu até então eu corria, mas fazia 3 quilómetros, 4 quilómetros, 5 quilómetros, 7 quilómetros no máximo, parecia que havia ali um bloqueio qualquer, e fui correr com ele. Pá, e foi doloroso, foi muito duro. E eu, tipo, não quis dar o braço a torcer e aguentei até ao fim. Quando parámos em frente ao hotel, ah, estávamos assim, estava tipo meio agachado, cansado, e de repente levanta a cabeça e olho para o relógio dele. E o que é que estava lá marcado? 10:00, 10 quilómetros. Uau. Pá, comecei a chorar, tipo, porque foi um desbloqueio brutal, tipo, do género, caramba, até este momento, desde aquela corrida até agora, nunca tinha corrido nunca tinha feito 10 quilómetros. Pá, e isso foi tipo, pá, ok, Yeah. e entretanto depois disso já fiz meia maratona, já fiz outras coisas, e isto para mim é o poder do ambiente e do Estava a pensar coaching, não é? Ou exatamente seja, de nisso. tu estar no ambiente certo que está a trabalhar em ti e permites isso, que as coisas aconteçam, as coisas fluam. Então eu Exatamente. achei muito interessante isso, e E trazer essa precisamos estar perto partilha, de né? pessoas que nos desafiam. Yeah, yeah, e foi o caso.
E fazendo a transição aqui desta história, desta partilha, e falando se calhar daquilo que era o que é que eu sou, para onde eu vou, e Uhum, falamos muito de propósito, não é? Ou seja, nós uhum, temos uma visão de propósito nosso, que agora nós vamos por incorporar aqui no Currículo Casal, que é transformar o máximo de pessoas possível do ponto de vista daquilo que é a sua literacia financeira, de forma a que possam ser livres, mas depois também temos os nossos propósitos como família, de atingirmos a nossa liberdade financeira. E a pergunta que eu te faço é: o que é isto do propósito? Toda a gente de repente, todos os coaches falam de propósito, não é? O que é isto? É isso, eu tenho a minha visão Uhum. particular sobre o que é propósito. Eu vejo o propósito como a nossa maior motivação na vida. Também dá visto, às vezes falo em vários sítios, às vezes não sei onde é que eu dou os exemplos, mas já dei este exemplo em algum sítio. Não sei se conhecem o Vision Board, não é? O quadro de Uhum. visão que nós utilizamos, até imaginem que aqui neste quadro está tipo todos os meus sonhos, aquilo que eu quero a nível profissional, a nível pessoal, a nível financeiro, está tudo aqui. E de repente todas as imagens caem, mas o propósito continua lá. Ok. Eu gosto de ver o propósito desta forma, é como se ele colasse todas as peças da minha vida. Hum. Existe algo maior que me move, existe algo maior que me motiva e que pode correr, tipo, tudo errado, tipo, cai tudo, tipo, não alcancei aquilo que eu quero a nível pessoal, não alcancei aquilo que eu quero a nível profissional, ok, mas o propósito continua lá. Hum. Hum, Então eu consigo colocar novamente as peças, ainda que de uma forma diferente, ainda que de uma forma reestruturada. Mas é aquilo que mesmo quando tudo dá errado, aquilo continua a fazer sentido para mim. Existe ainda alguma coisa que me move, existe ainda alguma coisa que me motiva. Por isso é que agora, até ligando com a parte da psicologia, questão da depressão, por exemplo, que muitas vezes as pessoas perdem o sentido de vida, perdem perdem o propósito. perdem o propósito delas. E nós Hum, precisamos de voltar a reconectá-las com os sonhos delas, com os objetivos delas, com aquilo que elas querem fazer, com aquilo que ainda é um bichinho ali dentro. Pode estar muito apagado, mas existe ali alguma coisa ainda dentro daquela pessoa que lhe pode fazer levantar e pode fazer, pelo menos, começar a dar o primeiro passo. Então, esta conexão com o nosso propósito é nós sabemos o que é que nos move aqui, o que é que nós estamos aqui a fazer. E existe até uma ferramenta que eu já gosto muito de utilizar na área do coaching, que é o RPM, que é Uhum. quando nós definimos ali um objetivo e vamos ali perguntar porquê que isto é importante para mim. Eu lembro que ele é mega chato, porque é do género, o porquê não pode ser superficial, tem que ser uma coisa forte, tem que ser uma coisa profunda, porque se for hum, superficial, tu vais desistir à Yeah, primeira. yeah. Então, quando tu vais ver, até o nosso porquê profissional, muitas vezes está ligado ao nosso porquê, ao nosso porquê pessoal, porque existe alguma coisa maior que me leva a fazer aquilo. E quando nós não sabemos qual é que é esse porquê, não sabemos qual é que é esse propósito, facilmente acabamos por desistir. hum, E eu costumo dizer que eu não me lembro quando é que eu comecei a falar sobre o propósito. Eu, nas redes sociais, eu falava sobre aquilo que me impactava e eu, ao longo do meu caminho, eu comecei a perceber que não eram os resultados, que não era, nem era as pessoas, era eu sentir-me realizada a fazer aquilo que eu estava a fazer. Era eu sentir que, digo pessoas, não é tipo alcançar milhares de pessoas, Uhum. mas era eu ver que eu estava a causar impacto, tipo, até pequenas pessoas, Uhum. tipo, e eu via, uau, eu gosto mesmo de falar sobre isto, eu gosto mesmo de fazer isto, é isto que é o meu caminho. Isto também para desconstruir outra coisa. Nós vamos encontrando ao longo do nosso caminho, mas é preciso nós darmos espaço em direção a isso. Não vai uhum. cair do céu, não é? Do género, fiz uma meditação e de repente descubro qual é que é o meu propósito. Não, Ilumina-se. não é assim. É, eu vou percebendo o que é que realmente está aqui dentro que eu gosto de fazer, eu vou colocando aquilo em prática e quando nós damos conta, uau, é aqui. É isto que eu Yeah. gosto de fazer, é isto que me motiva, é isto que me move, é isto que, não vou dizer que me faz acordar todos os dias de manhã com maior motivação, porque não faz, mas quando eu me lembro dele, ok, bora lá, pelo menos tenho um compromisso com isto e isto aqui motiva-me de alguma forma. Mas eu Hum. vejo que é a nossa maior motivação na vida, é aquilo que nos move, mesmo que tudo caia, aquilo continua a fazer sentido para mim, aquilo continua a ser a minha motivação, aquilo continua a dar ali combustível e a dar gás. Hum. Boa. Desculpa interromper o teu episódio, mas reparámos em algo que nos surpreendeu. Existe uma parte das pessoas que ouvem o podcast de forma regular, semana após semana, mas que ainda não subscreveram o podcast. E queríamos fazer um acordo contigo. Se subscreveres o podcast, nós prometemos que vamos fazer o nosso melhor para melhorar o podcast, trazer os melhores convidados e entregar-te ainda mais valor. Esse teu simples gesto faz muita, muita, muita diferença no nosso trabalho. Vais fazê-lo? Muito obrigado. Olha, estávamos aqui a falar dessa questão do propósito e de encontrar o propósito e que não é fácil, e que principalmente o que eu sinto mais é às vezes as pessoas até sabem qual é que é o propósito, se tu fores muito profundamente pensar sobre isso, tu consegues encontrar o propósito, mas depois existe todo um desafio que é adaptar a tua vida a esse novo propósito, não tem nada a ver com aquilo que tu fazes atualmente. Eu acho que esse, para mim, é o maior desafio, é quando tu percebes, primeiro,
encontrar o propósito já não é fácil. Uhum. Ponto 1. Pronto. Depois, tu até sentes que pode ser aquilo. Pode não ser, mas até pode ser aquilo. Mas depois vem um conjunto de dúvidas a seguir, que é, ok, tu queres, obviamente, queres ser feliz a fazer o que fazes, e tu para seres feliz a fazer o que fazes, faz sentido que seja a fazer aquilo que te leva ao teu propósito, não é? A fazer o teu propósito. Mas tu tens pelo menos são estas dúvidas que depois me surgem, que é, tu tens que ser boa a fazer o teu propósito, não é? Uhum. Porque tens de ser boa, porque tu sabes, se fores boa a fazer o teu propósito, vais ter uma recompensa por isso, e essa recompensa é o que te faz viver a tua vida, é o que faz pagar as tuas contas. Exato. Então, como é que se combate depois estas dúvidas de, ok, eu até acho que este pode ser o meu propósito, mas primeiro, como é que eu percebo se sou boa a fazer o meu propósito? Como é que eu percebo se este meu propósito me vai pagar as minhas contas? Ah, como é que eu altero toda a minha vida para isso? Porque depois, entretanto, sei lá, imagina que eu descubro o meu propósito aos 40 anos. Eu já tenho filhos, eu tenho contas para pagar, tenho uma casa, tenho que pagar o carro. Como é que eu faço para, eu li uma coisa que tu disseste que eu acho que faz todo o sentido, que é construir a minha vida em cima do pilar do propósito. Uhum. Exatamente. Epá, eu não sei se tu sentes que esse é o maior desafio das É pessoas um que grande chegam, desafio. mas eu sinto que para mim isso é o mais complicado, é quando tu, epá, imagina, sei lá, pensando num caso muito concreto, imagina que eu descubro que o meu propósito é fazer bolos. Mas, ok, tipo, eu gosto muito de fazer bolos, mas e daí como é que eu vivo disso, Uhum. percebes? Como é que isso se faz? É toda essa ginástica de adaptação da vida a isso. Eu acho que essa ansiedade vem muitas vezes porque as pessoas veem, tipo, tudo tem que acontecer tudo para ontem, não, tenho que mudar a Hum, minha vida. Tu não tens de mudar a tua vida, tens de começar a ok, fazer uma coisa de cada vez. ok. Imagina, e houve uma altura que eu comecei a apanhar pessoas que queriam fazer transição de carreira exatamente por causa disto, porque percebem que querem uma coisa diferente mas agora vou ter que me despedir. Não, calma, a vida não vai acabar amanhã. Prepara-te, vamos aqui olhar para as Sim. coisas, vamos com calma. E às vezes isto também vem porque as pessoas querem mudar tudo de uma vez. Não, vamos com calma. E estavas a falar, estava-me a lembrar de uma ferramenta que é o Ikigai, não sei se já Uhum, ouviram falar, que junta exatamente estes quatro quadrantes, né? O que é que eu sou bom a fazer, o que é que eu gosto, o que é que o mundo precisa e o que é que eu posso ser pago para fazer. Então só por aí já existe uma filtragem de eu comparar aquilo que eu gosto, aquilo que eu sou bom, né? Porque eu gosto muito, posso gostar muito de cantar e até gosto, mas não sou boa a fazer, então Uhum. não, exato. não vou fazer dinheiro com isso, de certeza. Então é preciso fazer esse cruzamento, mas também é importante, e que vem logo também à cabeça de tu teres alguém para te ajudar neste processo. Às vezes vês alguém que já fez o caminho que tu fizeste e perceber como é que tu fizeste, quais são os desafios, mas principalmente partir a meta grande, imaginando uma pessoa que está a trabalhar num banco Uhum, e de repente descobre que gosta é de cozinhar, Uhum. uhum, em vez de perceber, ai, não tenho sido do banco para começar a cozinhar e vender comida para fora. Não, primeiro vamos olhar para a tua vida, vamos olhar como é que estão as coisas, preparar, e vocês melhor do que eu Sim, sabem relativamente a isso, não é? sim, financeiramente, Reserva não é? financeira, etc, sim. etc. E preparar, e se calhar a meta vai ser dali a 3 anos, não vai Uhum, ser dali para o próximo mês. E acho que as pessoas às vezes têm este desespero para fazer logo alguma coisa. Eu lembro, sim. eu percebi que é que eu queria realmente fazer em 2021 e despedi-me o ano passado. Hum. Então foi um processo. E acho que é importante perceber que é um processo. E isto depois dificulta para quando existem mais responsabilidades, mas tudo se faz. É importante é ter paciência e perceber que aquela meta enorme pode ser dividida em metas pequenas e Faz procurar sentido. alguém para te ajudar. Ver alguém que já. Ninguém inventa a roda. Exatamente. Uhum, Já existe alguém que já fez aquilo que eu quero fazer. Se calhar não exatamente da mesma forma, pode não ter a minha história de vida, mas existe alguém que também aos 40 anos descobriu que queria mudar de carreira e que tinha responsabilidades e conseguiu. Pá, deixa-me pesquisar sobre essa pessoa. Se for uma pessoa do meu meio, deixa-me perguntar ou deixa-me entrar em contato pelas redes sociais. Yeah. Procurar uma forma, procurar como é que eu posso fazer também esse caminho. Cada história é uma história, mas existem coisas que a outra pessoa me vai ensinar para também como é que eu posso fazer e posso alcançar aquele objetivo. Mas é importante ter resiliência e não desistir. Por isso é que é sim, importante que seja uma coisa mesmo sim. importante, porque isso é que nos faz, ok, bora lá continuar. E também dizer que não vai ser fácil. Às vezes as pessoas pensam que viver uma propósito são rosas, e isso nada a ver com isso. É um processo mega doloroso e que no início vamos ter que nos desdobrar em 30 para conseguirmos às vezes falando aqui em termos de trabalho, ter o trabalho a full time e começar ali nas horas Nas horas vagas, vagas, sim. a começar a fazer outro tipo de coisas, começar a estar, começar a preparar-me, procurar outras pessoas que já fazem aquilo que eu quero fazer, Uhum,
No início vai ser desgastante, vai ser desafiador. Já falei com pessoas que fazem este processo e que eu às vezes digo: vais ter que te sentar com o teu companheiro, com a tua companheira, falar com os teus filhos, a dizer que durante um tempo a tua vida vai ser assim, assim, Uhum, assado e haver comunicação e todos estarem-se entre e ajudar uns aos outros. Claro que cada caso é um caso, cada contexto é um contexto, mas é também ter esta consciência que não vai ser fácil, não é? Uhum. Ai, não, agora é uma coisa que eu gosto, isto, vou fazer isto com uma perna às costas, isso não vai acontecer. Existe um processo e é um processo duro. Mas é um processo duro que tem muito sentido uhum, e que Sim, tem muito sim. E significado. quando tu sabes onde é que queres chegar, não é? Depois é só construir o plano. Na verdade, é Uhum, isso que estavas a dizer de começar a falar com pessoas, começar a perceber o que é que eu posso fazer e como é que eu posso rentabilizar o que estou a fazer, exato. como é que eu adapto a família para esta nova realidade. No fundo, isso é tudo um plano, porque tu já sabes onde é que queres chegar, não é? Isso torna as coisas muito mais claras, podem não ser Sim, fáceis, não é? Mas torna as coisas muito mais claras e muito mais objetivas, não é? sim, sim. E fazíveis. Às vezes Sim, vemos as coisas de uma forma muito irrealista. uhum. Não, as coisas são fazíveis, desde que tu partas as coisas e vais um passo de cada vez e coloques cada coisa no seu quadrado. E aí ter outra pessoa à nossa frente para nos ajudar, nós às vezes estamos tão embrulhados nos nossos próprios Exato. pensamentos e a panicar, e às vezes tendo outra pessoa que nos dá outra perspectiva, ok, é possível, ok. Yeah. sim. Inclusive, estavas a falar dessa questão de ser fazível, né? O Elon Musk diz que é fácil construir um foguetão. É fazer uma peça por peça, não é? Exatamente. Porque é exatamente isso. As pessoas olham para o todo e, obviamente, o todo é assustador, é gigantesco, não é? Agora, se eu der um passo de cada vez, eu vou conseguir dar um passo de cada vez. O próximo passo eu consigo dá-lo e tenho clareza em relação a ele. Inclusive, no nosso processo, eu quando me despedi em 2021, também foi um ano de preparação. Foi do género, ok, estava numa noite a passear o Baúca, o nosso cão, e do processo de pensar, procurar, perguntar muito e procurar a resposta, veio uma resposta de que, ok, tipo, é o momento de despedires. Mas eu Uhum. cheguei ao pé da Catarina e não lhe disse, vou-me despedir amanhã. Eu disse-lhe, olha, o que é que tu precisas para eu me poder despedir? E ela disse-me, preciso disto, 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 disto. Ok, então vá. Um ano para fazer acontecer isto. Então é um processo. Eu acredito muito que as pessoas estão muito infelizes no momento em que estão hoje e acham que a felicidade é um processo de um dia para o outro, não é? E eu acredito que a felicidade é um processo, é um caminho, é uma construção Uhum. em que eu já gero um certo nível de felicidade quando eu tenho clareza de onde é que eu vou chegar. E depois, a partir daí, tudo o que eu faço diariamente tem sempre um bocado de felicidade. Porquê? Porque se eu. E nós vemos muito isso no nosso curso, que é, nós falamos de liberdade financeira. E liberdade financeira não se conquista de um dia para o outro, Uhum. conquista-se a 15 anos, a 20 anos. Então, as pessoas que estão infelizes no seu trabalho, mas quando têm o plano e sabem onde é que vão chegar, o que acontece? Começam a ver propósito no seu trabalho, no seu Uhum. salário. O salário de repente deixa de ser uma coisa acessória, passa a ganhar propósito porque sabem que 20%, 30%, 40% daquele salário está a comprar aquilo que é o seu sonho daqui a 15 anos, daqui a 20 anos. Então, de repente, o propósito ganhou-se ali em Uhum. algo que a pessoa não sentia propósito nenhum, mas o propósito tem o significado do destino, onde vão chegar, não é? Então, esse espaço também de saber, ok, onde é que eu vou estar feliz, já me permite eu começar a viver essa felicidade de uma forma mais diária e de uma forma mais constante. As pessoas até dizem, fiquei viciado em finanças. Tu não ficaste viciado em finanças, ficaste viciado no teu propósito, naquilo que é o teu objetivo, não é? Exatamente. E aí Faz é a sentido? diferença entre faz super sentido. E é a questão das pessoas às vezes só se focarem nos resultados e não valorizarem o processo e não Sim. conseguirem desfrutar do processo. Então é importante, eu sei que eu quero chegar ali, mas se eu só olhar para ali e para o final daqui a 5 10 anos que eu vou alcançar, às vezes até desmotiva porque falta tanto tempo. Mas se eu perceber que todas as pecinhas que eu estou a construir é para me ajudar a chegar ali e estas pecinhas também têm um sentido, também me estão a mostrar que eu estou a progredir e que eu estou a fazer as coisas com significado, não é simplesmente porque sim, não estou a poupar só porque sim, Uhum, mas uhum. realmente tem um sentido, tem um objetivo, tem um propósito, tem uma finalidade. Isso motiva muito mais. E isso é crucial. Por isso é que eu falo muito sobre foco no processo. As Uhum. pessoas que falam mais sobre resultados, eu sou muito do processo, porque eu acredito que é no processo que nós vivemos esta realização diariamente, de sermos intencionais, de Uhum. vivermos de propósito. O que é de propósito? É eu
fazer as coisas realmente com um significado, um sentido, não fazer simplesmente por fazer. Eu gosto muito também de uma máxima que eu tenho é: vive de propósito e vais viver com propósito. Boa. Às vezes as pessoas dizem só: vou viver com propósito. Ok, mas primeiro tens de viver todos os dias de propósito. E Aham. Sim, quando des conta, se vives todos os dias de uma forma intencional, a saber porque é que tu fazes aquilo que tu fazes, o que é que te faz sentido, a tomar as decisões em cima daquilo que te faz sentido, quando des conta vais olhar para trás e eu estou a viver o meu propósito. É mesmo isto. sim. Fixe. E Hum. essa questão do processo é muito importante, porque depois eu estava a pensar, estou aqui a colocar todas as dúvidas que possam Coloca passar todas. pela cabeça de Eu uma a seguir pessoa, vou colocar que as passam minhas. normalmente também pela minha cabeça, que é, ok, eu agora que estou a viver o meu propósito, epá, mas afinal já não é isto. Afinal, tipo, de repente, eu já não estou feliz a fazer isto que estou a fazer, eu achava que era isto, mas afinal não é, afinal isto há de ser outra coisa qualquer que eu também ainda não sei o que é. E o facto de tu, conseguires colocar um foco e conseguir valorizar o processo, permite a fazer a mudança que tu queres fazer, não é? Porque tu, ok, tu chegas ao teu propósito, ou tu achavas que era o teu propósito, de repente já não é aquilo. Mas tu já fizeste o processo, não é? Já fizeste o processo de mudança. Ok, foi duro, mas se calhar nós como costumamos dizer muitas vezes, à segunda já não é tão difícil, não é? Porque já aprendeste uma série de coisas, já não vais cometer como da primeira vez. Portanto, acho que essa questão do processo faz todo o sentido. Nós falamos muito do caminho para a liberdade financeira e as pessoas muitas vezes dizem têm muitas estas questões parecidas que é, ai, se eu depois chegar daqui a 10 anos eu defini um valor para a minha liberdade financeira, mas daqui a 10 anos já não é esse valor, já é outro valor. Pá, já chegaste ali, Yeah, constrói. Sim, o que nós yeah. dizemos é, o que interessa é o caminho, o que interessa é que entretanto, nesses 10 anos, tu já avançaste mais, já fizeste mais e portanto já estás mais próximo daquele que é o teu novo valor e se tiveres que adaptar, adaptas e o teu valor pode ser mais para cima, pode ser mais para baixo, coisas boas acontecem tais como as coisas más que normalmente as pessoas estão muito mais habituadas a prever, portanto essa questão do caminho eu acho que é sempre muito mais importante do que na verdade a meta, apesar de termos a visão da meta, ser o que nos mantém no foco, Sim. não é? E é a pessoa em que tu te tornas. Hum, Ou seja, a pessoa que tu te tornas, ninguém te tira. Tu podes chegar lá e podes não alcançar o resultado. Nós vemos muito isso no mundo do do desporto, desporto. Tu yeah. às vezes estás um ano a batalhar por uma prova, chegas Yeah. lá e não ganhas, mas ok, já desenvolveste competência, já desenvolveste músculo, já desenvolveste mais skill, já te tornaste uma pessoa diferente, uma pessoa mais resiliente, uma pessoa mais resistente. Ok, então bora fazer outra vez o percurso, porque eu já sei como é que isto se faz e já sei que eu consigo fazer. Yeah. Uhum. É Yeah. mesmo que eu chegue lá, uma pessoa que começou a enverdar por uma área e percebeu: "Epá, não é nada não é nada disto que eu quero". Ok, mas pelo menos já conseguiste perceber, já percebeste que é possível mudar, já percebeste que é possível fazer um caminho diferente. Então agora vamos pegar nessa pessoa que tu és e nessas competências que tu tens e vamos aplicar de uma outra forma, Sim, vamos fazer outra vez, até porque nós só não podemos mudar quando morrermos. Exatamente. Ainda ontem estava numa live e dizia: "A minha mãe foi fazer uma pós-graduação com 50 e tal, 60 anos e está a fazer agora a vida dela já a pensar na idade da reforma para depois ir fazer a renda extra dela e ir fazer o negócio dela também uhum, com uma área diferente do que aquilo que ela trabalhou a vida Fixe. inteira. Tipo, nunca é tarde. sim, Mas nós às vezes esquecemos que nós tornamos diferentes ao percorrer os nossos objetivos. Não é uhum, simplesmente o objetivo, é quem eu me torno a alcançar aquele objetivo. Se hoje tudo cair por água abaixo, ok, vou conquistar outra vez, porque eu já sou Yeah. essa pessoa que é capaz de conquistar isso. Eu já percebi que eu sou capaz de o fazer. uhum, Então vou fazer o caminho outra vez. É preciso resistência, resiliência, paciência, mas é possível. Boa. Olha, falaste de paciência e eu vou aproveitar que tenho aqui à frente, né, para fazer uma consultoria, uma consulta, né? E principalmente nos últimos tempos eu tenho procurado muito, quero fazer terapia, sinto que preciso. Na verdade acho que toda a gente precisa, mas eu quero, pelo menos isso. E muito numa questão muito específica que eu acho que muita gente que nos está a ouvir também se vai identificar, que é aquela ansiedade da conquista Uhum, e a dificuldade de celebrar as conquistas, porque há sempre uma conquista maior a seguir, porque uhum, ainda não se chegou à meta. E isso, pelo menos no meu caso, eu sei exatamente que estou a viver o meu propósito, é isto que eu amo fazer, é comunicar, é falar de dinheiro, é falar de liberdade financeira, ver o sorriso e as palavras das pessoas quando passam pelos nossos cursos ou pelos nossos conteúdos, é isso que me alimenta, é isso que os meus olhos brilham, mas no processo de viver esse propósito
existe muita ansiedade, existe muita intranquilidade, existem às vezes dias de apatia, dias do Hum, género, pá, caramba, estou cansado, tipo, vou ficar só aqui deitado no sofá. Como é que, imagina, primeira pergunta, isto é normal? uhum. Segunda pergunta, como é que se gera ou como é que se fala com uma pessoa que tem esta ansiedade toda e esta vontade de comer o mundo, mas é preciso tempo para poder conquistar tudo? Em primeiro lugar, é normal. Sinto exatamente a mesma coisa. É normal e estavas a falar, estava-me a identificar 100% porque às vezes alcanço um objetivo e nem consigo desfrutar daquilo que alcancei, tipo, já estou a pensar no próximo. Eu literalmente tenho que me obrigar a parar, a olhar, a refletir, a celebrar um bocadinho e depois pensar no próximo objetivo. Por isso é normal, principalmente quando nós gostamos daquilo que nós fazemos. Hum, Também fiz uma live com uma psicóloga que fala sobre o burnout e o nosso tema era: "E quando o nosso propósito nos leva à exaustão?" Ok. Porque hum, nós às vezes estamos tão envolvidos naquilo e queremos tanto, 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 tanto que nem damos conta que estamos a extrapolar os limites, que não estamos a conseguir viver em equilíbrio. E que vou para a segunda pergunta que tu fizeste. Nós precisamos de encontrar uma harmonia na nossa vida que nos permite, ao mesmo tempo em que nós lutamos por aquilo que queremos, também precisamos de nos obrigar a descansar. Quem é ir hum, para realizador, hum, seja, que está sempre a realizar, 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 tem uma grande dificuldade em parar e em descansar e em perceber que o que tu fizeste está bom o suficiente. Tu podes querer mais, hum. mas o que tu já fizeste até aqui é bom o suficiente. E nós às vezes temos esta crença, não, aquilo que eu fiz não está bom o suficiente, eu preciso de fazer mais, ainda existem mais pessoas a serem alcançadas, ainda existem mais coisas que eu posso fazer, eu ainda não fiz isto, ainda não fiz aquilo, ainda não fiz aquilo outro, mas calma, para, literalmente para, nem que for preciso, tipo, uma vez por semana tu escreves as tuas conquistas e tu bebes uma garrafa de champanhe não, abrir uma garrafa de champanhe e beber um copo de champanhe, literalmente para celebrar e é um hábito que nós acabamos por desenvolver, porque nós não estamos habituados a isto. Nós Uhum. estamos habituados a passar este ano, ok, próximo. E às Yeah. vezes nós temos educações que também dependendo, também não nos ensinam aqui a celebrar as conquistas. Não fizeste mais do que a tua obrigação, ou então next, tipo, estás a estudar é exatamente para isso. E nós também acabamos por crescer adultos que não sabemos celebrar. Hum. Não sabemos celebrar o processo. E eu vejo que isto é um hábito. E quando eu apanho pessoas assim, iguais a mim, e eu sou psicóloga, mas também já fiz terapia exatamente por causa disto. Eu lembro que havia sexta e que a minha psicóloga, tipo, vou dar aqui um exemplo que quem trabalha com redes sociais e com infoprodutos percebe. Eu fiz o lançamento da minha primeira masterclass, o grupo, tipo, meti as pessoas todas no grupo do WhatsApp, o grupo do WhatsApp tinha que 130 e tal pessoas, Uhum. não, 150 pessoas mais ou menos. Eu abri o carrinho, tinha um ticket baixo e inscreveram-se 63 pessoas. Quando eu disse aquilo a quem na altura com quem eu estava a fazer mentoria, disse: "Isso é um bom número, tiveste uma taxa de conversão não sei quanto", e eu: "Ya, mas as outras pessoas não compraram". "Por que as outras pessoas não compraram?", "Se calhar porque eu não sou boa o suficiente, se calhar porque eu devia ter feito diferente, se calhar porque eu devia ter feito mais". Eu tive que levar isto para terapia, tipo, e o meu psicólogo disse: "Minha cara, como assim tu estás a reclamar que tu não conseguiste alcançar? Tu já viste a conquista que tu tiveste? Foi Yeah. tipo a primeira massa que estás a fazer paga e olha lá as pessoas que querem te ouvir, olha lá não sei o quê". Eu: "Ya, é verdade, tenho que E celebrar um sabes que bocadinho". ainda agora fizeste um bocadinho desse disclaimer, não é? Porque disseste que tinha um ticket baixo. Quase que a Yeah. justificar, não é? Sim, sim, sim. Não, as pessoas só compraram porque é um ticket baixo, as pessoas só compraram porque tiveram pena de mim. Tipo, Yeah. dá bem raiva a nossa mente. É verdade. Mas dizer que é normal nós termos esta questão de nunca estar bom o suficiente. Yeah. Nós estamos Sim. sempre com muita visão naquilo que falta e não conseguimos perceber aquilo que nós temos. Aí é mesmo todas as semanas, quando fores ali organizar a tua semana, pá, o que é que tu conquistaste esta semana? O que é que tu fizeste bem? Até mesmo definir tempo para celebrar. Como é que tu vais celebrar uma vez por semana? E uma vez por mês? Como é que tu podes Hum. celebrar de outra forma? E uma vez por ano? Qual vai ser a tua grande celebração? Uhum. E obrigar-nos a parar para fazer esse reconhecimento de nós e a parar também para descansar e efetivamente não precisamos estar sempre a fazer alguma coisa. Ok? Yeah. Nós Sim, também também é temos verdade. sempre essa Sim, tendência. Eu sim, tenho que estar sim, sempre sim. a fazer uma coisa Sim. diferente. Eu tenho que estar sempre a fazer uma coisa nova. Yeah. Uhum. Não. Yeah. Tipo, Sim, faz bem aquilo que tu já estás a fazer e descansa também. Porque sim, se nós não estivermos bem, nós também não vamos conseguir ajudar o outro durante muito tempo. sim. Sim, olha, fizeste-me lembrar agora de um livro que eu estou a ler, que é Um Cão Chamado Dinheiro, que é do Bodo Ok? Schaffer, que junta aqui duas áreas que são muito importantes, que é a área financeira, mas também a área da mentalidade. Porquê? Porque na maior parte das vezes, quando falamos de dinheiro,
nós sabemos exatamente o que é que nós temos de fazer, não é? Nós sabemos que temos que poupar mais, temos que arranjar formas de fazer mais dinheiro, até sabemos que temos que rentabilizar o nosso dinheiro, mas depois por alguma razão nós não poupamos mais, não fazemos mais dinheiro, pronto. E essa razão normalmente explica-se com a mentalidade que nós temos. Nesse livro, que é basicamente é uma rapariga que fala com o cão e que o cão lhe dá ensinamentos sobre finanças, o primeiro ensinamento que ela lhe deu foi que ela devia ter um caderno de elogios, em Hum, que ela devia escrever todos os dias pequenas conquistas que ela teve. Porquê? Porque ela tinha muito aquela mentalidade de cada vez que se lhe propunham alguma coisa, cada vez que lhe falavam de alguma ideia nova, ela diminuía a ideia, arranjava formas de. Arranjava sempre desculpas para aquilo correr mal, ou seja, ela própria rejeitava tudo o que viesse de novo. Pronto. Então a ideia era ela perceber, através deste caderno de elogios, que ela era boa em determinadas coisas e que ela todos os dias estava a crescer. E tu, agora com essa questão que estavas a falar, fizeste muito lembrar disso, que é às vezes nós precisamos de perceber que que podemos fazer as coisas e que somos bons a fazer as coisas e perceber que temos e ter essa confiança. Quando nós escrevemos as pequenas conquistas que nós temos ao longo do dia, e quando vamos reler, percebemos, epá, afinal até consigo fazer aqui algo, até sou Uhum. boa nisto, não é? Até consigo fazer aqui alguma coisa. Achei muito, muito interessante Sim, isso. isso é mesmo algo que nós precisamos de nos obrigar a fazer, porque de forma automática nós não o fazemos. De uhum, forma automática nós pensamos naquilo que nós não conseguimos, mas Uhum. não paramos para reconhecer aquilo que nós conseguimos fazer. É este hábito do elogio, autoelogio, da gratidão, para que realmente nós venhamos a mudar o nosso chip e a mudar o nosso foco. Muito, muito boa. engraçado. Olha, em relação aqui à parte financeira e dos clientes que tu tens tido, dos pacientes que tens tido, existe algum padrão em relação à componente da gestão financeira versus outros desafios que existam assim na vida? Ou seja, a parte financeira é mesmo um desafio que leva as pessoas à clínica? As pessoas por acaso não procuram nesse sentido, mas quando tu vais escarafunchar, Ok, esse problema tem ali também um está lá. ponto, ok, Até lembro-me que nós às vezes temos uns mini cursos gratuitos na ordem dos psicólogos e havia lá um que era educação financeira e psicologia, ok, por causa da ansiedade financeira, por causa aham, da questão da desorganização. Mas muitas vezes, até há uma frase muito clichê que é como tu fazes uma coisa, fazes todas as coisas. uhum, Às Uhum. vezes a tua vida está desorganizada num sentido, quando tu vais ver também está desorganizada a nível financeiro. Sim, está a casa, está o dinheiro, está tudo. Sim. Está tudo uhum, desorganizado. Então eu também gosto muito desta área da questão financeira, foi uma área que eu comecei também a mergulhar quando comecei o meu processo de desenvolvimento pessoal. O primeiro livro que eu li foi uhum, Segredos da Mente Milionária, o boa. primeiro Ok. livro que eu li na vida do início ao fim. Boa, boa. Foi porque então eu comecei a perceber umas coisinhas e às vezes quando eu pergunto às pessoas ou quando elas apresentam problemas nesse sentido, eu pergunto: "E tu costumas apontar aquela cena básica, Claro, né, de todo claro. educador financeiro, costumas apontar as tuas Testas. despesas, os teus rendimentos?" "Não, mas isso faz." Isto é Excel, podes usar no Excel, podes Yeah, usar uma planilha, podes fazer papel e caneta, mas não procuram por isso, ok, mas quando tu vais ver, essa parte também está desorganizada também boa. e já aconteceu mandar Excelis que eu tenho como exemplos e mandar coisas e dar orientações também nesse sentido, porque é tudo o que ajuda aquela pessoa a sentir segurança, a sentir que Exatamente. está a ter novamente a sua vida em, no controle, né? Nós não temos controle sobre muita coisa, mas pelo menos aquilo que eu posso controlar é sentir que as pessoas estão a voltar a ter controle sobre aquela situação. Sim. E na Boa. verdade, quando estamos a fazer o plano para passarmos a fazer aquilo que queremos, a parte financeira é essencial, não é? Porque se não tivermos a Sem parte dúvida. financeira assegurada, não conseguimos Sim, por fazer exemplo, mais quando as nada. pessoas Sim. vêm com esta questão de quererem mudar de trabalho, pá, É dinheiro, é é preciso, dinheiro, né? gente. Tu Sim. Yeah, precisas de uma reserva financeira, yeah. Sim. precisas ter ali alguma coisa para te gerir. Ou se tu. Já aconteceu pessoas que se despediram de um momento para o outro, mas sabiam que ia ter o subsídio de desemprego, mas aquilo não dura para sempre. Sim. Exatamente, é Não Sim. isso. é? E é claro que quando existe esta preocupação com a falta do dinheiro, isto acaba por afetar as outras áreas da vida da pessoa. A pessoa acaba por não dormir bem, isto depois acaba por trazer discussões Em no casa. casal. Uhum. Isto eu vejo várias vezes por causa Sim. da falta de dinheiro. Então aí é muito importante haver essa disciplina, sim. Sim. Até Boa. porque eu às vezes penso que epá, esta coisa de procurar o propósito é muito desta nova geração. Que na geração dos nossos pais eles não tinham, não se permitiam a sequer a pensar nisso, porque o foco era em ter um trabalho para a vida e assegurar, pagar as contas, etc. Mas era exatamente por isso, era porque eles tinham que pagar as contas e não tinham, se calhar, formas
de se salvaguardarem financeiramente para depois procurarem aquilo que queriam fazer. Portanto, esta questão financeira e fazermos aquilo que queremos fazer está super relacionado e Hum, é o que nos dá segurança para nós conseguirmos dar o passo, na verdade. Sim, uhum. ou seja, eu gostei disso que trouxeste e até coloco em pergunta, não é? Que é do género: será que pensar em propósito é um privilégio? Ou seja, um privilégio que nós temos de como já temos aquilo que são É uma preocupação de a- primeiro mundo, não é? exatamente, ó, por exemplo, as Uhum. bases da pirâmide de Maslow já estão As necessidades saciadas, básicas, exato. então podemos dar-nos ao luxo de pensar em propósito. Isto faz sentido ou Faz não? muito sentido. Sim, sem dúvida, faz muito sentido e sim, antigamente não se podia falar nisto. Uhum, Ah, não é que não quisesses, mas é porque, pá, não havia espaço para tal. A minha cabeça, a minha avó, por uhum, exemplo, que hoje tem 80 anos, ou mais, não sei bem, mas ela sempre quis ser escritora, sempre quis escrever um livro e nunca teve a oportunidade de escrever. E hoje eu tenho uma prima que que cumpre o sonho que a minha avó tinha. uhum. Eles estavam a falar ali, não havia espaço, não havia contexto, não havia oportunidade. E hoje em dia temos esse privilégio. Vamos usar esse privilégio, Exatamente. não é? Boa, Vamos boa, usar. boa. Porque não é, antigamente não se pensava nisto. E às vezes vê-se muito estas crenças Sim. também. Antigamente não se pensava nisso, tens é que arranjar um trabalho. Às vezes os pais e os familiares, quando as pessoas começam a querer ir por outros caminhos mais relacionados com aquilo que realmente lhes move, mas não, tu tens que arranjar alguma coisa que dê dinheiro, no meu tempo e tal, tens que arranjar um trabalho em que fiques 20 anos e não saias de lá. Mas não, eu hoje posso sonhar um bocadinho mais, eu hoje posso pensar um bocadinho mais, existe um contexto à minha volta que já me permite fazer. É um privilégio, sim, é um privilégio que nós devemos fazer uso. Boa, eu gosto disso, da visão de que é dessa clareza, não é? De que é um privilégio, mas é um privilégio que nós temos quase o dever de usar Uhum, porque outros lá atrás não tiveram, não é? E exatamente. quando falamos de liberdade financeira também falamos muito disso. Seguir um caminho para a liberdade financeira é um privilégio. Hum. Nem toda a gente tem a oportunidade de pensar sobre o assunto, mas a partir do momento em que eu tenho esse privilégio, eu quase que tenho essa obrigação de pelo menos tentar querer conquistar essa liberdade financeira. Uhum. Acreditas que é crucial criar um mundo mais sustentável? Acreditas que as empresas deveriam ter preocupações de maior sustentabilidade ambiental e social? Acreditas que o teu dinheiro deveria gerar um impacto positivo no mundo? Então tens de conhecer a GoParity, A GoParity é a plataforma portuguesa de investimentos de impacto. uma plataforma que liga todos aqueles que querem investir em sustentabilidade social e ambiental a empresas que procuram financiamento para projetos que geram impacto positivo. E, para te juntares a este movimento de criação de impacto, a GoParity vai-te oferecer 5 euros para te tornares um investidor ou investidora de impacto. Basta utilizares o código RICCASAL5 ou abrir a tua conta na GoParity ou utilizar o link que deixamos aqui em baixo. Bora, resgata os teus 5 euros e começa a gerar impacto. Olha, falando aqui de liberdade financeira e encaminhando aqui para a última pergunta, o que é a liberdade financeira para ti? É poder realizar os meus sonhos sem questionar se tenho capacidades para os realizar. É poder viver como eu quero viver, é poder viver de forma confortável, de forma segura e simplesmente desfrutar da vida. Para mim é isso que representa. Hoje o dinheiro está ao serviço, não é? Não Boa. Uhum, é um senhor, é um servo. uhum, Então eu posso usar o dinheiro a meu serviço, do meu propósito e dos meus sonhos e dos meus prazeres também, né? Uhum. uhum. Claro. Dos meus prazeres e daquilo que me apetece fazer. Então eu vejo muito dessa forma, sim. Boa. Boa. Olha, falámos imenso de propósito e se calhar para fecharmos mesmo, qual é que é o teu propósito? Isto vai parecer um bocadinho clichê, mas o meu propósito é ajudar outras pessoas a viverem o seu propósito. Boa, Ok. boa. É, E é... acho que não tinha certeza, pelo menos a nós ajudaste-nos e de certeza que ajudaste outras pessoas que vão ouvir aqui esta conversa Obrigada. e somos muito gratos por teres aceito estar aqui connosco e falarmos de assuntos que são muito profundos e que às vezes as pessoas desconectam desta componente financeira e da liberdade financeira. Como falámos aqui ao longo da conversa, é um processo, é um caminho e esse caminho é desafiante de percorrer. E se nós não tivermos esta visão de qual é que é o nosso propósito, porque é que estamos a fazer as coisas, quem é que nós somos, quem é que nós nos tornamos durante esse processo, não fizemos esse trabalho de desenvolvimento pessoal, de terapia, torna-se muito, muito, muito angustiante seguir algo que é tão longínquo
Uhum. e continuar a acreditar que vou lá chegar. Uhum. Então, trazer essa clareza, trazer estes temas, eu espero que ajude quem está lá em casa a ouvir, ou no carro, ou onde estiverem, e também que consigam ser ajudados por ti. E por isso eu pergunto onde é que as pessoas podem te encontrar, onde é que as pessoas podem te Então, ouvir tenho aí. Instagram, Petra Tavares, tenho YouTube, Petra Tavares. Podem meter no Google, Petra Tavares, vai aparecer, LinkedIn. As minhas redes sociais, literalmente, as que mais utilizo é o YouTube, o Instagram, LinkedIn. O site está em construção, mas já existe domínio, petratavares.pt. Se forem lá agora, não vão assim encontrar nada de jeito, mas está em construção. Mas, basicamente, nas redes sociais podem me encontrar e estou à distância de uma mensagem. Até tenho contacto direto com o meu WhatsApp através do Instagram. Alguma coisa estou disponível. Boa, boa. Se gostaram desta conversa, vão lá ao Instagram mandar mensagem à Petra. Beijinhos e Abraços. muitos palhaços. Tchau. Tchau.